Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala é a Tatê e você está com mais um Curta e Grossa. Aos saudosos, voltei. Deixe a poesia para depois, comentou o perfil @BrasilMaratal na publicação que fiz em parceria com a revista Esmeril, que chamava a atenção estrategicamente utilizando de uma técnica chamada de quebra de expectativa. Nessa publicação, eu propunha a seguinte polêmica: sorry, mas o seu voto não salvará o Brasil, muito menos restaurará o Ocidente. Mas, segundo a alma por trás deste perfil sem rosto, abre aspas, estamos tentando há mais de 20 anos mudar para melhor este país e arrancá-lo das mãos de corruptos e formadores, e essa é a nossa única chance. Logo, deixe a poesia para depois, porque agora é hora de lutar pela nação. Este comentário me colocou algumas coisinhas em mente. Bom, em primeiro lugar, eu definitivamente não consigo assimilar esse senso de fatalismo de que essa é a nossa última chance. Me soa como se o dono do perfil tivesse algum tipo de acesso à eternidade. Ocorre-me que nas mãos do @Brasil_Maratal está a porta do juízo final. E Deus lhe deu o furo. Esta é a última chance. A mim é inevitável imaginar os milhares e milhares de anos que remontam toda a história da humanidade, todos os seus ciclos de destruição e reconstituição. Todos eles, é claro, com os seus alarmistas berrantes aos ventos que esta é a última fucking chance. Passaram-se os anos e, bem, nós estamos aqui, não é mesmo? Será que uma nova chance apareceu? Ou o fim dos tempos veio e será que Deus nos esqueceu? Eu acho que não. Esse senso de urgência do brasileiro cristão, da família tradicional, apenas me soa como uma denúncia da própria falta de fé destes mesmos jurosos noéses do dilúvio comunista. Me ocorre que essa não é nem a primeira e nem a última chance de salvar o Brasil ou o Ocidente. Poderia dizer que, infelizmente, talvez para vocês, o Brasil e o Ocidente ainda estarão aqui muito depois dessa, agora sim, primeira e última chance, segundo o pensamento cristão, de salvar a própria fucking alma. O curioso, porém, é que neste anseio de se salvar países e civilizações, o conservador, bem como, é claro, o esquerdista, esqueceu que, assim como não é a sociedade que corrompe o homem, porque, enfim, o homem é aquele meio que compõe a própria sociedade, tampouco é possível salvar Brasis e Ocidentes sem, antes de tudo, focar em salvar a si mesmo, o indivíduo, pois afinal de contas, novamente, Brasis e Ocidentes são compostos basicamente de indivíduos, de almas. Respire fundo, meu colega. Sua alma descerá para o inferno muito antes do estouro orwelliano de 2984. Agora, se há de fato algum senso de urgência que deveríamos ter, é de justamente salvarmos a nós mesmos, pois é aqui que concerne todo o princípio e todo o fim do caos que os militantes gostam tanto de bandeirar. Em segundo lugar, me ocorre que é muitíssimo peculiar que numa publicação que levanta a importância da preservação das potências verdadeiramente humanas que compõem o indivíduo, a pessoa humana, como método da preservação deste troço chamado tal cultura ocidental, justamente nessa publicação aparece um cidadão emocionado com as eleições, levantando a bandeira que literalmente escancarou as portas para a dominação cultural que permitiu o acesso político dos comunistas. Para quem não sabe, me refiro à tal fatídica estratégia da panela de pressão, utilizada pelos militares em 64. Para o caso de alguém aqui não ter ouvido falar, o que me ocorre ser o caso desta pobre alma, após a conquista do poder pelos militares a fim de evitar uma nova e possível mais estridente guerra civil, os milicos apostaram que deixar os esquerdistas se divertirem nos ambientes culturais, enquanto eles, os próprios milicos, cuidavam do poder político e econômico, tudo estaria tranquilamente sob o controle. Não pensaram, é claro, os positivistas, que o único que tem verdadeiro controle sobre qualquer coisa ou qualquer um é justamente aquele que conquista a alma do indivíduo. Já dizia Epiteto a seu amo que enquanto a sua mente tiver sã, não será escravo verdadeiramente.
Talvez por isso, inclusive, eu tenha uma leve quedinha pelo sul. Paulo Sanchotene, em 19 de setembro, um dia antes do feriado das Farroupilhas, publicou em nosso portal uma análise do hino do seu país. Quer dizer, do seu estado, Rio Grande do Sul. Diz ele: como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro precursor da liberdade. Mostremos valor, constância. Nessa ímpia e injusta guerra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. O sentido de virtude aqui empregado é o que comenta o nosso Sancho Panza. Eis que sucintamente nos coloca, abre aspas, para mim, tal virtude do hino é no sentido de virtu maquiavélico, isto é, a capacidade de tomar as rédeas da própria vida e superar as dificuldades impostas pelas circunstâncias sem depender de auxílio da fortuna, da sorte. Como qualquer virtude, é preciso desenvolver e praticar a virtude para não a perder. Assim, o hino faz referência à virtude pedagogicamente. O povo escravo não tem virtude, pois está privado de tomar as rédeas da própria vida. Porém, é possível adquirir virtude, superando as dificuldades impostas pelas circunstâncias e preservá-la. Mas deixemos a poesia para depois, brandam os militantes. Agora é hora de lutar pela nação. Apenas agora? E a exceção de amanhã? E a exceção de depois de amanhã? Todo dia será um dia de exceção, de deixar a poesia para depois, enquanto acreditamos possuir qualquer controle por colocarmos um presidente eleito sobre a orbe da luz no fim do túnel. Estamos tentando há mais de 20 anos mudar para melhor este país. 20 anos é sequer um número aproximado. 10 partindo de 2013, o início das mobilizações sociais, ou 40 partindo do fim ali do período militar, ou ainda 60 de seu início. Ainda assim, ínfimo. São mais de 2 séculos o processo que descarrilha o homem de seu caminho essencial, como nos lembra Olavo de Carvalho em seu artigo de O Globo, isso lá nos anos 2000, abre aspas. Há 2 séculos, a cultura moderna vem fazendo o que pode para debilitar, sufocar e extinguir na alma de cada homem a capacidade para essa experiência suprema, na qual a consciência de si é exigida ao máximo e na qual, somente na qual, alguém pode adquirir a autêntica medida das possibilidades e deveres na condição humana. A ética laica, a educação para a cidadania, é o que sobra no exterior quando a consciência interior se cala e quando as ações do homem já nada significam além das infrações ou obediências a um código de convencionalismos e de interesses causais. Horas, é justamente disso que se trata a publicação feita no dia 19 de setembro em colaboração com a revista Esmeril, e é ainda disso mesmo que se trata a publicação que me pôs um alvo nas costas no dia 7 de setembro. Mas se mesmo na década da popularização dos ensinamentos do professor Olavo, seus alunos, por assim dizer, e seus aclamadores ainda não foram capazes de interiorizar seus ensinamentos, ainda que os exteriorizem como fossem próprio, quem dirá, serei eu a fazê-los entender. Quando vejo a militância manifestar, não nas ruas politicamente, mas no dia a dia, pessoalmente, é isso que eu vejo arraigado, códigos de convencionalismos, interesses causais. Votar de fato é um dever, do megafone, canhoto direto para os panfletos destros. Manifestar-se politicamente é uma exigência, direto do professor universitário que doutrina aos seus filhos para os churrascos de família tradicional brasileira. Precisamos transformar a sociedade dos livros de Marx direto para emocionantes documentários. Não apenas o discurso é o mesmo, a estrutura mental que incentiva a nova ética, por assim dizer, é tão marxista quanto as propagandas políticas tradicionais. E é exatamente isso que pontuo desde antes de encerrar o meu canal. A estrutura mental da direita, agora detentora do monopólio da virtuosidade, difunde-se agora o grande salvador travestido de conservadorismo. Não é conservadorismo, é rótulo apenas. Se experimentar às cegas, terá o mesmo sabor marxista revolucionário. Agora, meus caros, não se trata aqui de um discurso fatalista do avesso. Não se trata de querer impor goela abaixo o que quer que seja. Trata-se apenas de um mísero apontamento, um espelho para que nos vejamos. O que aponta que nos últimos anos temos nos comparados ao chorume ideológico. É fácil, assim, enxergar-se com tamanha virtuosidade. Comparado à merda, um peido até que é razoável. Questiono vocês.
É essa régua que devemos usar para julgar a nós mesmos? Já disse no passado e reafirmo, é compreensível que na guerra a moral tenha alguma certa flexibilização por conta das questões estratégicas para vencê-la. O que os militantes, porém, têm ignorado é algo chamado de hábito. Desejam realmente restaurar a grandeza da cultura grega? Voltemos então a Aristóteles e vamos entender então a virtude, bem como o próprio vício. Virtude, como vício, são coisas que se constroem diariamente. De tanto se repetir, a virtude ou o vício se manifestam por si só. Eis o ponto. Se já são 10 anos que se seguem o despertar do gigante, que hábito temos alimentado no correr deste tempo? O soldado, quando volta da guerra, após vivenciá-la por tantos anos, replica na paz seu comportamento belicoso. Se um dia retornaremos à paz, que hábito, dito conservador, estamos nutrindo? Se queres, portanto, meu amigo, tanto salvar o Brasil e restaurar o Ocidente, é de extrema importância que desde já você se atente ao fato de que a cultura que você tanto esbraveja não está na caneta do presidente, ainda que claramente isso tenha uma certa relevância, mas a preservação real da cultura, qualquer que seja, está acima de tudo na alma que cada um de nós carregamos. Aos saudosos, voltei.